bem? Nós vamos continuar essa aula, essa videoaula falando de escalas, né? E aí, conceituando o que seria uma escala maior e uma escala menor. Então, esses termos estão ligados à comparação entre as escalas. Por exemplo, quando eu tenho uma escala de 1 para 100, a cada 1 centímetro, eu tenho 1 centímetro no mapa, eu tenho 100 centímetros na realidade. E se eu pegar uma outra escala de 1 para 1000, né? Comparando 1 para 100 e 1 para 1000, quando eu divido 1 para 100 em 100 partes, isso vai ser maior do que 1 dividido para 1000 partes. Então, 1 para 100 tem um resultado maior que 1 para 1000. Traduzindo essa ideia ou essa comparação, quanto menor for o denominador de uma escala, né, maior ela será. Quanto maior for o denominador de uma escala, ela será menor porque houve uma maior redução da realidade. São termos que a gente chama inversamente proporcionais, tá? Eu vou já mostrar aí nas imagens como funcionam esses termos de escala maior ou menor, tá bom? Esses termos estão diretamente ligados à comparação entre duas escalas, tá? Então, quando eu digo uma escala é maior, outra menor, eu sempre vou estar comparando duas relações numéricas, tá? Que é uma escala maior? É aquela onde houve o quê? Uma pequena redução da realidade. 1 para 10, 1 para 1, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 5000, até 1 para 20.000. A gente considera que a escala é grande, porque o terreno que está sendo representado é de uma rua, de uma casa, de um prédio, do bairro que você mora e da cidade. A realidade é reduzida poucas vezes, então eu tenho um nível de detalhamento maior. Quando eu digo que uma escala é menor, eu vou estar comparando com uma escala maior. Via de regra, né, via de regra, as escalas menores elas vão estar enquadradas em escalas que a gente classifica como médias e pequenas. Mas eu posso simplesmente dizer que uma escala é menor que a outra em duas escalas grandes. Por exemplo, quando eu boto 1 para 10 e 1 para 100. 1 para 10 é maior que 1 para 100. A escala de 1 para 10, ela sofreu menos redução do que a escala de 1 para 100, porque 1 para 10 a realidade foi reduzida 10 vezes. 1 para 100 foi reduzida 100 vezes. Então, a escala de 1 para 10 é maior, é uma escala maior, e a escala de 1 para 100 é uma escala menor. Se eu pegar a escala de 1 para 10 e comparar com uma escala, né, de 1 para 50.000, eu vou estar dizendo que 1 para 10 é maior que 1 para 50.000. Em 1 para 50.000, a realidade foi reduzida de forma mais significativa. Então, ela é uma escala menor e ela está classificada como uma escala média. 1 para 10 é uma escala maior e, ao mesmo tempo, ela é uma escala grande, porque a proporção do terreno que foi reduzida não foi muito significativa, não foi enorme. Então, escala menor é aquela que sofre uma redução maior. Mas lembrando, ter maior e menor sempre é em comparação entre uma escala e a outra. Vamos ver aqui o exemplo dessas duas escalas que nós temos aqui nas imagens. Eu tenho a primeira escala de 1 para 50.000. E eu tenho uma outra escala de 1 para 25.000. Vamos comparar as duas. Qual é a maior e qual é a menor, tá? 1 para 25.000, a realidade foi reduzida 25.000 vezes. Nessa escala, a cada 1 centímetro, nós temos o que? 250 metros. Essa escala aqui é de 1 para 50.000. Para cada 1 centímetro, né, convertendo para o sistema métrico decimal, nós temos 500 metros. Então, aqui houve uma maior redução da realidade, aqui houve uma menor redução da realidade. Então, comparando essas duas escalas, a de 1 para 25.000, a realidade foi reduzida menos. 1 para 50.000 foi reduzida mais. Então, a gente pode dizer, né, a partir disso, que a escala de 1 para 50.000, ela é menor que a escala de 1 para 25.000. Aqui a realidade foi reduzida 25.000 vezes, aqui a realidade foi reduzida 50.000 vezes. Quanto mais eu reduzo a realidade, menos detalhes eu vou ter. E a tendência é que né, essa escala vai ser menor, né, e ela pode ser de média a pequena, no caso. Aqui
Nós temos uma escala de 1 para 25 mil, ela está classificada como uma escala média, né? Mas ela é menor que a escala de 1 para 50 mil. Por quê? Porque em cada 1 centímetro do mapa aqui representado, eu tenho 250 metros. Aqui, para cada 1 centímetro dessa escala, desse mapa representado, eu vou ter o quê? 500 metros de representação, tá? Nessa escala numérica, comparando aqui as duas. E aí esse banner aqui é de um exemplo de escala gráfica, tá? Não tem relação direta com essa conversão aqui na escala de 1 para 50 mil, ok? Então, o que é uma escala maior? É aquela que a realidade foi menos reduzida. Quando a gente compara de 1 para 25 mil e 1 para 50 mil, 1 para 25 mil é uma redução menor. Então, essa escala é maior, ela é menor que a escala de ela é maior que a escala de 1 para 50 mil. Então, usando aqui os sinais de maior que e menor que, a gente pode dizer que entre 1 para 50 mil e 1 para 25 mil, 1 para 50 mil é menor que a escala de 1 para 25 mil. Então, é sempre você vai observar o quê? Para comparar uma escala, dizer se ela é maior ou menor, você vai sempre observar o denominador. Se esse denominador tem uma redução maior, né, quanto menor for a redução desse denominador, perdão, maior será essa escala. Quanto maior a redução do denominador, né, menor tende a ser a escala. Então, você sempre vai verificar onde houve mais redução. No caso aqui, 1 para 25 mil, 1 para 50 mil. 1 para 50 mil está mostrando que a realidade foi mais reduzida, então escala menor. 1 para 25 mil, a realidade sofreu menos redução, ela é uma escala maior. Quando você divide 1 para 50 mil e 1 para 25 mil, 1 para 50, 1 dividido 50 mil vezes é menor que 1 dividido 25 mil vezes. Então, para às vezes não confundir muito essa questão da divisão e do número, você pode ver qual a realidade que sofreu maior ou menor redução. No caso aqui, né, 1 para 50 mil é um mapa de uma escala que sofreu uma redução maior, tá? Então a escala vai ser menor que a de 1 para 25 mil, cuja realidade foi reduzida menos em relação à do primeiro mapa. Aqui eu vou ter mais detalhes pela menor redução, porque a escala é maior, aqui eu vou ter menos detalhes representados. Se aqui eu tenho em cada centímetro 250 metros, nessa outra escala eu vou ter em cada centímetro 500 metros. Então eu vou esconder mais as informações em relação à realidade. Então, os tipos de mapa conforme a escala cartográfica. Tem uma divisão, uma classificação. Tá? Em relação a essa divisão, o que, que nos diz o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? O IBGE nos diz que as escalas elas são classificadas em grandes, médias ou pequenas. O que é uma escala grande? É aquela que eu não reduzo muito uma realidade. É a escala que comporta a casa, o bairro, a rua, uma cidade. As escalas grandes têm intervalos que variam de 1 para 20 mil. Então, entre 1 para 20 mil, a gente tem escalas consideradas grandes. Que tipo de representação cabem nessas escalas? As chamadas plantas. As plantas das cidades, a planta de uma casa, a planta de um bairro, elas comportam na escala de 1 para 20 mil. E as plantas geralmente são mapas com muito detalhe, muita riqueza. Dá para ver o arruamento, as quadras, um lago, né, um quarteirão edificado. Então, na escala de 1 para 20 mil, a gente vai ter sempre o que? Mapas com escalas grandes. Escala grande é aquela que a realidade foi pouco reduzida. Exemplo, 1 para 100, 1 para 500, 1 para 1000, 5000, até 20 mil. O que é uma escala média? É aquela onde a realidade já foi reduzida de forma significativa em relação às escalas grandes, mas ainda comporta alguns detalhes do terreno que a gente consegue visualizar, como por exemplo o relevo, as feições naturais, né? Elas vão de 1 para 25 mil, na escala de 1 para 25 mil, a 1 para 250 mil. Comportam nesse tipo de mapa as chamadas cartas topográficas, que eu vou mostrar mais adiante o modelo delas. As cartas topográficas, elas já mostram uma dimensão de terreno que pegam vários municípios e elas, via de regra, são construídas na escala de 1 para 100 mil, tá?
Vou mostrar um exemplo dessas cartas topográficas e nelas dá para a gente ver, por exemplo, o relevo da região, os principais córregos, as cidades que comportam nessa área, porque eu já reduzi uma área bastante significativa e vai aparecer um enfoque regional. Então, de 1 para 25 mil a 1 para 250 mil, nós temos mapas com escalas médias. Nem é grande, né? Nem sofreu pouca redução, mas também não pode ser comparada com as pequenas, onde há uma redução significativa da realidade que comporta um estado, um país, tá? Cartas topográficas. O que é uma escala pequena, né? Vou só fazer uma correção do vídeo anterior. Na escala pequena é aquela que está numa escala acima de 1 para 250 mil, tá? E não 1 para 500 mil, como eu havia mencionado. Então, escala pequena é aquela onde os mapas são construídos numa escala de 1 para 250 mil. Aqui eu já tenho uma redução muito grande da realidade. Aqui os detalhes não vão ser bem perceptíveis. Se eu representar, por exemplo, a região Nordeste, no mapa do Piauí não vou poder colocar todas as cidades, possivelmente nesse mapa, porque elas vão desaparecer em face da escala. Eu tenho um terreno muito grande para ser representado e houve uma redução significativa. Esses mapas são chamados de mapas gerais, porque eu tenho um terreno muito grande e eu preciso comprimi-lo. Então, mapas em escala pequena são mapas que estão numa escala de 1 para 250 mil em diante, tá? Acima de 1 para 250, de 1 para 250 mil à frente, acima desses valores, tá? 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões. Compreende as escalas pequenas. As escalas pequenas são aquelas em que aparecem os mapas de estados, mapas de países, mapa de regiões, mapa do mundo, onde nós temos um terreno muito grande que precisa ser comprimido para caber na folha de papel. Então, de acordo com o IBGE, as escalas podem ser divididas em grandes, médias e pequenas. A escala grande é aquela que o terreno é pouco reduzido, de 1 para 20 mil. Plantas comportam as escalas grandes. Médias são aquelas que estão no intervalo de 1 para 25 a 1 para 250 mil. Por exemplo, as cartas topográficas, onde a gente pode visualizar feições do relevo, córregos d'água, as principais cidades que aparecem. E as pequenas são aquelas que tratam já de uma região, de um estado, de países, onde eu tenho uma redução numa escala de 1 para 200, a partir de 1 para 250 mil. São chamados mapas gerais, eles não vão trazer muitos detalhes da realidade, vão trazer basicamente o contorno dos continentes, principais cidades. Muitos aspectos são escondidos, porque quanto mais eu reduzo a realidade, mais detalhes são escondidos, tá? Então, a gente tem um conceito para essas representações. O que é um mapa? O mapa, ele traz informações gerais sobre uma determinada realidade. Eles, via de regra, são construídos em escalas pequenas, em escala pequena, e não apresenta detalhamento do terreno. Eles apresentam apenas a feição, a forma, como esse terreno está disposto, tá? Mapa do Brasil, exemplo disso, mapa do estado do Piauí, mapa do Rio Grande do Sul, mapa de São Paulo, mapa da região Nordeste, mapa da América do Sul, mapa do mundo, tá? São mapas em escalas pequenas. O mapa é uma representação em escala pequena, onde eu tenho uma realidade muito grande que precisa ser comprimida para caber na folha de papel. Então eu tenho que reduzir bastante. Quanto mais eu reduzo a realidade, menor é a minha escala e mais detalhes eu vou esconder, ok? O que é a carta? Um exemplo é a carta topográfica. As cartas são mapas que representam que os chamados aspectos naturais e culturais da superfície. Elas vão nos mostrar a vegetação, detalhes do relevo, da hidrografia de um terreno. As cartas topográficas, por exemplo, são muito usadas no exército para a defesa do território, porque quando se vai combater numa guerra, é preciso conhecer bem o território para poder criar estratégias de guerra, estratégias de enfrentamento, né, do outro, do inimigo. Então, elas apresentam, né, um melhor detalhamento dos terrenos, não em relação às plantas, que são de escalas maiores, mas em relação aos mapas já vão apresentar um detalhamento do terreno. Então, elas estão nas escalas entre 1 para 25 mil e 1 para 250 mil, tá? E nós temos por fim aqui as plantas. As plantas são mapas de representação de terrenos menores, né? Como por exemplo a sua casa, onde se faz uma planta antes de construir a rua,
o prédio da escola, o bairro onde a escola está localizada ou até mesmo a cidade. São representações em escalas grandes. Quando a gente diz em escalas grandes é porque a realidade foi pouco reduzida. 100 vezes, 500 vezes, 1000 vezes, 5000 vezes, até 20.000 vezes. São ricas em que? Detalhes de representações. Vou mostrar o arruamento, você consegue possivelmente localizar a rua, o prédio onde você mora, a sua casa, tá? A praça que você frequenta, a igreja que você vai, porque a planta vai representar um terreno de dimensões menores, um terreno conhecido, visitado, vivenciado por você, tá? Então as plantas são mapas mais detalhados da realidade, porque eles não sofrem uma redução muito grande em relação às cartas e nem em relação aos mapas. Vou mostrar agora um exemplo de cada uma dessas representações. Olha aqui uma planta, a planta de Brasília, que é em modelo de avião. Dá para a gente perceber que o traçado, né, das quadras, dos eixos, né, como são chamados lá, os eixos que representam a simbologia desse avião, né. Nós temos como localizar alguns pontos turísticos, como a Catedral Metropolitana aqui. Olha os lagos que circundam a cidade, como o Lago Paranoá, né, dá para localizar, visualizar. Olha uma estação, uma reserva biológica, o parque da cidade, né? A Praça do Cruzeiro. Então, são mapas que têm um nível de detalhamento maior. A realidade não é muito reduzida e você consegue localizar vários detalhes do terreno, várias edificações, quadras. eh, Você descreve melhor os fenômenos naturais presentes neles, como a presença de um lago, de um parque, tá? Você consegue registrar monumentos dessa cidade. Então, as plantas são representações espaciais que estão numa escala que vão de 1 até 20.000. Tem um rico detalhamento do terreno, você consegue perceber o que está representado. As ruas, né? As quadras, localizar edificações, você consegue localizar cursos d'água, áreas de parques, né? Há um detalhamento maior, porque a realidade foi pouco reduzida, né? No caso, que essas escalas variam de 1 para 20, de 1 até 1 para 20.000. Olha as cartas, cartas topográficas, né? Olha aqui, nessa carta topográfica, a gente consegue ver as chamadas curvas de nível. Você consegue ver, olha, os cursos d'água. Então, eles dão detalhamento do terreno. Isso aqui é uma rodovia, por exemplo. Cursos da água, aqui a gente percebe que o relevo é bem íngreme dessa região e tem as cotas de altitude aqui, né? 750 metros, 703 metros de altitude. Carta topográfica é uma representação que varia de escalas de 1 para 25.000 a 1 para 250.000. Traz um detalhamento muito grande dos fenômenos naturais, relevo, da vegetação, da hidrografia de uma determinada região. É muito utilizada na agricultura, muito utilizada na defesa, né, do território. É muito utilizada para conhecimento das características físicas do terreno e também culturais, porque ele vai aparecer, essas cartas vão mostrar povoações, né? Olha aqui, está mostrando uma fazenda, Fazenda Boa Vista, como um pontinho. Outra fazenda aqui destacada, outra fazenda. Então, esses são aspectos naturais. Aqui, esse Pequiá é um povoado, né, que está situado nessa região da carta. Essa carta traz também que as chamadas coordenadas geográficas, tanto a latitude quanto a longitude. Dá uma boa representação de detalhes do terreno. Lógico que essa representação esses detalhes são menores do que os presentes na planta, mas aqui a gente consegue detalhar o terreno nos aspectos físicos. Ela é uma escala menor em relação à planta, mas ela é maior em relação aos mapas gerais. E aqui a gente tem um mapa geral, como o mapa do Rio Grande do Sul. Os mapas, ele não vai, esse mapa não está detalhando de forma significativa todas as cidades, não está apresentando muitos detalhes aqui, né, representados. Ele tem como título Participação de microrregiões no Rio Grande do Sul para o índice de potencial poluidor da indústria. Está mostrando quais são os municípios que têm o maior índice de poluição dentro do estado do Rio Grande do Sul, a partir dessa gradação de cores.
Então, os mapas gerais são mapas construídos em escalas que estão acima de 250 mil. Aqui essa escala está dizendo que em cada 1 centímetro do mapa, nós vamos ter 50 quilômetros. Então, aí convertendo, a escala desse mapa é de 1 para 500 mil. Então, ele é um mapa que está situado numa escala já pequena. A realidade foi bastante reduzida, porque o estado do Rio Grande do Sul tem um território considerável. Então, não dá para diminuir o tamanho real do território sem, né, sem esconder informações detalhadas dele, né? As informações que vão aparecer aí são gerais, por isso que o nome é mapa geral. Ele não vai detalhar muito um determinado aspecto, como a planta ou como a carta. Vai apresentar informações gerais para o público. E aqui a informação geral para o público que está sendo apresentada é o potencial de poluição, né, das micro-regiões. Aqui não aparece um município separado, está aparecendo uma micro-região, que é a reunião de vários municípios em uma mesma unidade regional. Então aparece só o nome das micro-regiões e elas são destacadas de acordo com a gradação da cor. Quanto mais clara for a cor, menor é o índice de poluição. Quanto mais escuro for a cor, maior é o índice de poluição. A escala é de 1 para 50 mil. Quando a gente converte 1 para 50 mil, na escala numérica, dá 1 para 500 mil. Para cada 1 centímetro no mapa, temos 500 mil centímetros na realidade. Para cada 1 centímetro no mapa, convertendo aqui na escala gráfica, nós temos 50 quilômetros na realidade. Ok, pessoal? Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício sobre essas fórmulas aqui, né? Como é que a gente faz para calcular a distância entre uma cidade e outra? Ou como é que a gente faz para calcular a escala de um mapa, se ele não tiver? Ou como nós podemos calcular a distância real, a distância no mapa entre duas localidades diferentes. Então a gente sempre vai partir, na hora de usar os cálculos da escala, dessa fórmula aqui. Ela é a fórmula mãe, tá? Então, se eu tenho um mapa que não tem escala, o que eu devo fazer? Qual a fórmula que eu vou utilizar para procurar a escala desse mapa? Via de regra, os mapas têm escala. Todo mapa que é confiável é para ter escala. A gente pode ter uma representação que a gente mesmo faça, um desenho de uma cidade, de um lugar. E aí se você não colocar a escala, ele não vai ter validade. Se eu disser, faça o desenho da planta de uma casa, se você não colocar a escala que você pensou, aquele desenho da planta da casa, você não está fazendo uma relação entre o desenho e a realidade. Então esse desenho, essa planta, não vai ter uma conexão com a realidade. Então a gente pode ter mapas que não têm escala. E a gente pode descobrir a escala deles sabendo a distância real de uma cidade para outra, né, em quilômetros, e verificando qual é a distância no mapa entre elas. Então, para calcular a escala de um mapa, caso ela não exista, a gente usa essa fórmula. Escala é igual a distância real, dzão, pela distância no mapa, dzinho. Está aqui. Escala é igual a dzão sobre dzinho. Escala é igual a distância real, que é dada em quilômetros ou metros, pela distância no mapa, que é uma distância pequena, que geralmente vai aparecer ali entre duas cidades em centímetros. Distância entre Campo Maior e Teresina é 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, vai depender da escala que o mapa foi construído. Então, se eu não sei a escala do mapa, a fórmula que eu vou usar é essa. Escala é igual a distância real, que é dada em quilômetros, geralmente, pela distância no mapa. A segunda fórmula que a gente costuma empregar é essa aqui. Eu tenho um mapa com uma escala e eu quero saber qual é a distância real entre duas cidades, Campo Maior e Teresina, por exemplo. Campo Maior e Parnaíba e Luiz Correia. Então, qual é a fórmula que eu vou empregar para fazer esse cálculo? A fórmula será essa. Distância real, dzão, é igual a dzinho vezes E. Essa é a fórmula que eu vou empregar para calcular a distância real. Para calcular a distância real, eu tenho que ter a informação da escala do mapa, quantas vezes essa realidade foi reduzida, e eu tenho que medir com a régua, ou ter essa informação de qual é a distância no mapa entre as duas cidades. Aí eu calculo a distância real entre elas. Nós vamos fazer na próxima videoaula exercícios sobre isso, como calcular a distância real entre duas cidades.
Qual a distância real entre Campo Maior e Piripiri? Qual a distância real entre Campo Maior e Pedro II? Campo Maior e Floriano, ou Campo Maior e Oeiras. Eu vou usar essa fórmula aqui, porque através do mapa eu consigo calcular, se eu quiser viajar para um lugar e não tiver um GPS, não tiver um aplicativo que me mostre a distância, eu posso pegar o mapa ali, marco com a régua a distância entre duas cidades, que vai ser o Dzinho, que é a distância no mapa, e multiplico pela escala dele. Quando eu multiplico a escala pela distância no mapa, eu vou ter qual é a distância real entre duas cidades, ok? Então, a primeira fórmula é para calcular a escala. Se o mapa não tiver a informação da escala, quantas mil vezes ele foi reduzido? Aí eu vou ter que ter a informação da distância real entre duas cidades e a distância no mapa entre elas, que a gente chama de Dzinho, tá? Tenho que ter a distância em quilômetros ou metros e dividir pela distância em centímetros, que é o Dzinho. Se eu quiser calcular a distância real entre duas cidades, eu tenho que ter a informação da escala e a distância no mapa. A escala é a representação de quantas vezes a realidade foi reduzida. E o Dzinho é a distância no mapa entre dois municípios. E se eu quiser, isso aqui não é comum, mas pode aparecer, se eu quiser saber qual é a distância no mapa entre duas cidades, o que é que eu faço? Eu divido a distância real pela escala. Eu divido a distância na realidade entre duas localidades pela escala da representação. Aí eu vou encontrar a distância no mapa entre dois municípios. Isso aqui não é muito comum da gente verificar, porque geralmente a gente tem um mapa que lá é fácil você detectar a distância no mapa entre elas utilizando uma régua, mas a gente vai fazer cálculos também de como localizar a distância no mapa entre duas cidades, tá? Então é interessante que vocês aprendam bastante essa fórmula aqui, porque dessa derivam todas as outras. Escala é igual a distância real pela distância no mapa. Então, quando eu faço produto dos meios igual a produto dos extremos, aí eu vou extrair essas outras duas fórmulas. Distância real é igual a escala vezes distância no mapa, e a distância no mapa é igual a distância real pela escala. Por hoje é só, na próxima aula a gente faz aplicações dessas fórmulas.